Olá, boa noite. Supremo Tribunal Federal dá prazo de 10 dias para a Polícia Federal apresentar cronograma de operações para investigar e reprimir crimes ambientais na Amazônia. Em sessão virtual, ministros do STF começam a julgar recursos sobre o porte de maconha para uso pessoal. Superior Tribunal de Justiça rejeita a denúncia contra governador do Amazonas por desvio em transporte de respiradores na pandemia. Operação fecha garimpo que soterrou trabalhadores no Pará. O Conselho Nacional de Justiça prepara medidas para melhorar a atuação dos magistrados na prevenção a maus tratos de adolescentes em conflito com a lei. E ainda, no Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, a gente fala sobre a importância da conquista de direitos pelos povos originários. Jornal da Justiça desta sexta-feira, 7 de fevereiro, começa agora. O Supremo abriu hoje sessão do plenário virtual que vai julgar recursos sobre o porte de maconha para o uso pessoal. A repórter Evelyn Araújo explica os detalhes do julgamento. A Defensoria Pública e o Ministério Público de São Paulo recorreram de trechos da tese fixada no julgamento em que o Supremo decidiu que não é crime o porte de pequena quantidade de maconha para uso pessoal. Os ministros têm até 14 de fevereiro para apresentar os votos no plenário virtual. A Defensoria pede que o STF esclareça quem deverá aplicar as sanções não penais, como a advertência sobre os efeitos do uso de drogas e a frequência a programa ou curso educativo. Já o Ministério Público pede, entre outros pontos, que a Corte diga se efeitos da decisão retroagem à data de edição da Lei de Drogas de 2006. O relator dos embargos é o ministro Gilmar Mendes. No voto, ele negou o recurso. No caso das sanções não penais, o decano do STF disse que o tribunal assentou a possibilidade de incidência das citadas sanções sem qualquer repercussão criminal para a conduta, ainda a ser regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça. Gilmar Mendes frisou ainda que, no julgamento, ressaltou-se que o enfoque a ser priorizado insere-se no campo da saúde pública e não do direito penal, conferindo-se tratamento mais humanizado aos usuários, de modo a evitar mais estigmatização. Sobre a modulação da decisão, o relator esclareceu que o acórdão do Supremo determinou que o CNJ realize mutirões carcerários. Essa é a medida que vai solucionar a situação de pessoas que continuam presas por terem sido flagradas com maconha para uso pessoal. E o Supremo julga a validade de uma lei do Estado do Ceará que prevê serviço voluntário no Ministério Público. A análise está no plenário virtual, com sessão prevista para terminar na sexta-feira que vem. Repórter Marta Ferreira traz mais informações. A lei estadual é de 2015 e criou o serviço voluntário no Ministério Público do Ceará. O serviço pode ser exercido por qualquer pessoa maior de 18 anos para atuar em funções técnicas e de assessoramento de interesse do MP. Atividades típicas ou similares às atribuições dos servidores não são permitidas, mas para a Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público, autora da ação, a norma é inconstitucional porque invade a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. No Supremo, a associação alegou também que a lei foi editada depois de uma determinação do Conselho Nacional do Ministério Público para que os trabalhadores terceirizados do MP do Ceará fossem substituídos por servidores efetivos. A ação está sendo julgada no plenário virtual. O ministro Nunes Marques é o relator. No voto, ele destaca que a lei cearense não extrapola o que estabelece a lei federal que trata do serviço voluntário, mas por causa da abrangência da expressão funções técnicas e de assessoramento de interesse da administração descrita na norma, o relator votou no sentido de dar interpretação conforme a Constituição, a fim de afastar de sua compreensão quaisquer atividades típicas ou similares às atribuições dos membros e servidores do Ministério Público. O ministro Alexandre de Moraes já votou acompanhando o entendimento de Nunes Marques. O prazo para os demais ministros votarem na sessão virtual vai até o dia 14 de fevereiro.
O Supremo Tribunal Federal considerou válida a cobrança de tarifa anual pela manutenção dos cemitérios públicos do município do Rio de Janeiro em contratos antigos. O filho do dono de um jazigo, que morreu em 1993, questionou a cobrança, que foi instituída em 2014. O recurso foi negado por unanimidade. Os ministros confirmaram o entendimento do STF, que já tinha validado o decreto. O Conselho Nacional de Justiça prepara medidas para melhorar a atuação dos magistrados na prevenção a maus tratos de adolescentes em conflito com a lei. Repórter Carolina Chaves tem as informações. De acordo com os dados do Ministério de Direitos Humanos, cerca de 10.500 jovens brasileiros estavam em unidades socioeducativas em 2023. O número tem apresentado queda todos os anos. Já as apreensões de crianças e adolescentes que cometem algum ato infracional aumentam e ultrapassam 20 mil. O Conselho Nacional de Justiça está preocupado com o tratamento dado a esses jovens. Um levantamento realizado no ano passado pelo CNJ buscou identificar como o sistema judicial tem tratado as crianças e adolescentes envolvidos em atos infracionais. O foco principal foi o primeiro atendimento aos jovens e como os magistrados têm abordado a questão da tortura e maus tratos durante a apreensão. Os dados indicaram a necessidade de correções no sistema. A pesquisa analisou 185 audiências de apresentação para identificar o papel dos magistrados na prevenção e no combate à tortura. 6 em cada 10 não perguntaram diretamente aos jovens sobre as circunstâncias da apreensão ou abordagem policial. O mesmo ocorre com os promotores e defensores públicos. O comportamento contraria a Resolução 414 do Conselho Nacional de Justiça. A norma, estabelecida em 2021, determina que a autoridade judicial deve inquirir e analisar as condições de apresentação da pessoa privada de liberdade, de sua detenção ou apreensão e o tratamento a ela conferido, a fim de identificar quaisquer indícios da prática de tortura ou outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, especialmente quando a pessoa estiver sob custódia. O Conselho Nacional de Justiça deverá realizar uma campanha sobre a importância de cumprir a Resolução 414. Os dados também serão utilizados para a criação de novas normas que busquem melhorar a capacitação dos juízes sobre o atendimento às crianças e adolescentes. A seguir, no Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, a gente fala sobre a importância da conquista de direitos pelos povos originários. E o STJ rejeita a denúncia contra o governador do Amazonas por desvio em transporte de respiradores na pandemia. Voltamos em instantes. O Superior Tribunal de Justiça rejeitou denúncia contra o governador do Amazonas por desvio em transporte de respiradores durante a pandemia de Covid-19. Repórter Jafer Araújo. O governador do Amazonas, Wilson Lima, tinha sido denunciado por peculato no transporte aéreo de respiradores pulmonares destinados ao tratamento de vítimas da Covid-19 no estado em 2020. Segundo o Ministério Público Federal, o desvio de verba pública teria ocorrido na contratação indevida de táxi aéreo para o transporte de respiradores. O governo do estado teria gasto cerca de R$ 191 mil com o serviço, sendo que essa obrigação seria da empresa fornecedora. Mas, ao analisar a denúncia, a Corte Especial do STJ seguiu o voto do ministro Raul Araújo, que concluiu que não ficaram caracterizadas a prova de ocorrência do crime e os indícios veementes de autoria, pois não se comprovou o dolo no uso dos recursos públicos para o fretamento de aeronaves. O ministro observou que a compra foi feita em um contexto de reação urgente à crise da Covid-19. Ainda segundo Raul Araújo, apesar de a denúncia mencionar que o termo de referência para a aquisição dos equipamentos determinava ao fornecedor a obrigação de custear a entrega dos respiradores, esse documento não existia formalmente até o deslocamento do avião. E o STJ regulamentou sessões virtuais com regras e parâmetros para julgamentos.
Repórter Jéssica Castro. O STJ divulgou uma portaria para estabelecer normas para as sessões de julgamento que o tribunal optar por realizar de forma online. O documento definiu como julgamento eletrônico aquele realizado em ambiente virtual de forma assíncrona, ou seja, não simultânea, e com a regulamentação, quase todos os processos originários e recursais poderão ser analisados desta forma. O julgamento de algumas classes processuais irá permanecer restrito às sessões presenciais, como ações penais, inquéritos, queixas-crime e embargos de divergência em recurso especial e em agravo em recurso especial. Nos casos envolvendo embargos, quando se tratar do mérito do recurso e não apenas de conhecimento. A resolução determina que os julgamentos virtuais sejam, em regra, públicos e disponíveis para acesso no site do STJ, exceto aqueles que tramitarem sob sigilo. O relator irá disponibilizar a proposta de ementa, o relatório e o voto logo no início da sessão. E os demais ministros terão 7 dias corridos para se manifestar sobre a matéria em julgamento. Os votos serão divulgados ao público em tempo real e em ordem cronológica. E caso haja pedido de vista, o processo poderá ser devolvido para julgamento em sessão virtual ou presencial, a critério de quem fez o pedido. A portaria completa pode ser conferida no site do STJ. É o Tribunal da Cidadania trabalhando de forma cada vez mais ágil e acessível. Os juizados especiais foram criados para facilitar o acesso do cidadão à justiça, com um rito mais simplificado. O fortalecimento das unidades e o combate à violência contra a mulher estão entre as 5 áreas prioritárias da nova gestão do Tribunal de Justiça do Ceará. Quem traz os detalhes dessas propostas é a repórter Adelane Hades. O sistema de juizados especiais no estado é responsável pelo julgamento de aproximadamente 1/5 de todos os casos novos que ingressam no judiciário cearense. Isso todos os anos, de acordo com dados do tribunal. E o novo presidente do TJCE, desembargador Heráclito Vieira de Souza Neto, que assumiu o cargo na sexta-feira, dia 31, colocou o aperfeiçoamento dos juizados especiais entre as prioridades nos próximos 2 anos. Seus postulados de simplicidade, informalidade e economia processual representam indicativos claros de que o direcionamento de investimentos para o seu aperfeiçoamento, além de incrementar a produtividade quanto a sentenças e baixas e influenciar positivamente a redução da taxa de congestionamento, pode desafogar outros segmentos do judiciário estadual, permitindo, por exemplo, que o juízo civil comum esteja voltado a dirimir conflitos de maior complexidade. A nova gestão, formada ainda pelos desembargadores Francisco Mauro Ferreira Liberato, vice-presidente, Marlúcia de Araújo Bezerra, corregedora-geral, e Andréia Mendes Bezerra Delfino, ouvidora, priorizará também o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Somente em 2024 foram expedidas mais de 23 mil medidas protetivas de urgência. Nossa gestão assume, portanto, o compromisso de prosseguir com os avanços quanto ao incremento das políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, reforçando a estrutura dos juizados especializados na capital e interior e criando novas unidades, de acordo com a análise e os estudos a serem feitos pelo Grupo de Trabalho de Reestruturação Permanente do Poder Judiciário. As outras áreas prioritárias são o adequado tratamento da situação do sistema prisional, a proteção ao meio ambiente sustentável e a garantia dos direitos da criança e do adolescente. O Ministério Público Federal entrou com ação contra agentes do setor elétrico responsáveis pelo apagão de 2020 no Amapá. O MPF pede a indenização de quase 70 bilhões de reais aos consumidores pelos danos causados durante 21 dias no auge da pandemia de Covid-19. Repórter Revine Araújo tem os detalhes. O Ministério Público Federal processou a União, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Operador Nacional do Sistema Elétrico e outras 5 empresas de transmissão energética. A investigação concluiu que a falta do fornecimento de energia durante 21 dias no estado do Amapá foi gerada por uma série de falhas e omissões das empresas e órgãos do setor elétrico. Na ação judicial, o MPF detalha a responsabilidade de cada agente para a ocorrência do que considera o maior desastre energético da história
história do Sistema Interligado Nacional. A investigação apontou falhas como descumprimento de critérios de segurança, negligência em relação à confiabilidade da transmissão e o desrespeito ao rodízio de energia durante o apagão. Além disso, a ação aponta a omissão da ANEEL na fiscalização do setor. O Ministério Público Federal pede na ação bloqueio de 30% do orçamento da União destinado à publicidade e propaganda a partir de 2025. Além disso, pede indenização de quase 70 bilhões de reais aos consumidores pelos danos causados à população. O apagão em 2020 fez com que 13 dos 16 municípios do Amapá ficassem sem energia elétrica. O blackout atingiu mais de 90% da população. Cerca de 660 mil pessoas ficaram no escuro em plena pandemia de Covid-19 e em um período de muitas chuvas e alagamentos no estado. O evento provocou ainda o adiamento das eleições gerais daquele ano. Hoje, 7 de fevereiro, é celebrado o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. A data foi instituída em 2008 para relembrar a morte em 1756 da liderança guarani Sepete Araju, durante um dos muitos levantes contra colonizadores espanhóis e portugueses. Na reportagem de Carolina Chaves, você vai ver como está a situação atual dos povos originários, os avanços conquistados e os desafios para a garantia dos direitos. 7 de fevereiro, um marco para a luta secular dos povos indígenas do Brasil por justiça, respeito e conhecimento. Em 1756, a liderança guarani Sepete Araju morreu ao defender a manutenção das terras e tradições na região de Missões, no sul do país, contra colonizadores espanhóis e portugueses. Para o povo indígena, o dia de hoje é para comemorar e refletir sobre a resistência histórica dessa luta. O dia 7 de fevereiro é simbólico para entendermos que a nossa história é marcada pela resistência dos povos na defesa da cultura, territórios e conhecimentos. Foi essa mesma resistência que nos fez ser linha de frente contra retrocessos nos últimos anos e fez os povos indígenas conquistarem o primeiro ministério para a pauta em 2023. De acordo com o censo 2022 do IBGE, atualmente a população indígena é de 1.693.535 pessoas. Em 12 anos, um aumento de 88,82%. Ainda hoje, o povo indígena sofre com a invasão de garimpeiros, poluição do meio ambiente e disputa por território. Só no ano passado foram realizadas mais de 3.500 operações de combate ao garimpo ilegal em terras indígenas. E nos últimos 2 anos, houve 11 homologações de terras indígenas em diferentes regiões do país. Esse foco na regularização fundiária foi assim considerável, né? Mas existe ainda uma demanda muito grande dos povos indígenas para avançar em demarcações de terras indígenas. O Judiciário também vem atuando na garantia de direitos dos povos indígenas em várias áreas, como saúde e direito territorial. O plenário do Supremo Tribunal Federal derrubou a tese do marco temporal das terras indígenas. Prevaleceu o entendimento de que a demarcação de terras não depende da data da promulgação da Constituição Federal de 1988 e se baseia pela tradicionalidade dos povos originários. Conhecimento também é uma arma para construir um futuro mais justo e igualitário. Em 2023, o Conselho Nacional de Justiça traduziu a Constituição para a língua indígena Nhangatu, um passo importante para que outras normas brasileiras também fossem traduzidas, garantindo fácil acesso à informação. Foi uma sinalização até do Judiciário para essa abertura, né, para a especificidade dos povos indígenas e para valorizar as línguas. As línguas indígenas, elas são um patrimônio do nosso país e os brasileiros precisam ver, né, essa riqueza como sendo sua também e respeitar. Ainda temos muito o que conquistar, dentro e fora do governo, mas sempre com a firmeza e a lembrança de que a luta é o que nos fortalece e nos faz avançar.
Veja a seguir. Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde apresenta dados sobre a judicialização da saúde e as medidas usadas para reduzir o tempo de espera do paciente. E no Amazonas, o número de processos de interdição e curatela disparou. Em 4 anos, o aumento foi de quase 90%. Assunto para o próximo bloco. O ministro Flávio Dino, do Supremo, deu um prazo de 10 dias para que a Polícia Federal apresente um cronograma de operações para investigar e reprimir crimes ambientais na Amazônia e no Pantanal. Quem tem os detalhes é a repórter Viviane Novaes. A medida do ministro Flávio Dino faz parte de uma série de ações do STF para que o governo coloque em prática o plano de integração dos sistemas de gestão fundiária e ambiental na Amazônia e no Pantanal. E foi tomada no âmbito de uma ação em que o partido Rede Sustentabilidade pede que o governo federal tenha um programa de prevenção e combate aos incêndios nessas regiões. Segundo o ministro, a Polícia Federal deve apresentar no prazo de 10 dias um cronograma de operações destinadas a investigar e reprimir crimes ambientais. Além disso, Flávio Dino pediu que a PF envie toda a logística e os recursos disponíveis para o cronograma, que deverá ser executado de março a dezembro deste ano. Informações semelhantes devem ser prestadas pelos estados da Amazônia e do Pantanal numa audiência de conciliação no Supremo, marcada para o dia 13 de março. Na mesma decisão, o ministro prorrogou o prazo para que a União apresente a estrutura de governança do Plano de Aprimoramento e Integração dos Sistemas de Gestão Territorial até o dia 7 de março. Flávio Dino também determinou que até essa data a União tome várias medidas dentro do plano, como integrar os dados do Cadastro Ambiental Rural com os sistemas de monitoramento do desmatamento, de titularidade dos imóveis e de autorizações de supressão vegetal. O Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, FONAJUS, retomou os trabalhos neste ano com a apresentação de dados sobre a judicialização da saúde e as medidas usadas para reduzir o tempo de espera dos pacientes. Quem traz as informações é a repórter Manuela Borges. O painel de estatísticas processuais de direito à saúde mostra que em 2024, o número de ações cresceu 15% em relação a 2023. Só no ano passado, quase 657.500 novas ações relacionadas à saúde ingressaram no sistema. Uma das medidas que trouxeram mais rapidez aos julgamentos foi a criação dos Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário, o chamado NATJUS, em 2016. A parceria do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da Saúde traz contribuições técnicas por meio de notas ou pareceres com base em evidências científicas para auxiliar os juízes na tomada de decisão. Para se ter uma ideia, o número de pedidos de notas técnicas cresceu quase 40% em 2024 em relação ao ano anterior. Atualmente, mais de 270 mil notas e pareceres técnicos estão incorporados ao sistema INATJUS. Esse material, produzido por todos os estados do país, pode ser consultado pelos juízes que estão à frente de demandas de saúde. Até agora, o assunto mais procurado pelos magistrados foi autismo infantil. Este ano, o FONAJUS vai trabalhar para também incluir no sistema INATJUS notas técnicas de ações que envolvem a saúde suplementar, ou seja, os planos de saúde privados. Questões como revisão contratual, cancelamentos e aumento abusivo de mensalidade têm parado na Justiça. As ações cresceram 30% entre 2023 e 2024, que fechou o ano com quase 229 mil casos novos de disputa judicial entre paciente e plano de saúde. Para 2025, o FONAJUS também retoma as visitas itinerantes pelo país. Em março, uma equipe vai visitar o Tribunal de Justiça de Santa Catarina com o objetivo de contribuir para solucionar dificuldades e aprimorar o sistema. Na sequência, o comitê vai passar pelos tribunais de justiça do Amapá e Minas Gerais. Paralelamente, o CNJ vai criar um grupo de trabalho para revisar atos normativos
com base nas decisões recentes do STF sobre fornecimento de medicamentos de alto custo no Brasil. Em Mato Grosso, a Central de Conciliação da Saúde Pública, iniciativa criada pelo Judiciário do Estado, busca dar mais agilidade na resolução de conflitos na área da saúde. Vamos ver como funciona na reportagem de Laura Meirelles. O Poder Judiciário de Mato Grosso está comprometido em auxiliar na melhoria da oferta de saúde do Estado. Por isso, mobilizou o Sistema de Justiça e Governo Estadual para criar a Central de Conciliação da Saúde Pública, uma iniciativa que busca dar mais agilidade na resolução de conflitos na área da saúde. Os municípios de Cuiabá e Várzea Grande já aderiram ao projeto. Nós temos uma demanda razoavelmente grande de ações que são judicializadas e que não precisariam ser. O objetivo é esse, então, a gente não precisa judicializar, concilia antes e resolve mais rápido. O município não dá conta de resolver sozinho e a gente tem que montar essa força-tarefa mesmo. E agora chegou naquela fase da evolução da vara da saúde que a gente tem necessidade do pré-processamento, que é a conciliação, a mediação antecipada, para que as pessoas tenham segurança e não a necessidade da judicialização. Há um outro aspecto importante também, é que o funcionamento dessa central pode trazer uma compilação de dados, de informações importantes para que o Estado e os municípios eles possam investir os seus recursos para prestar aquele serviço de saúde que está sendo mais procurado. O objetivo da Central de Conciliação da Saúde é concentrar em um mesmo lugar informações para os pacientes que estão aguardando por procedimentos que serão realizados pelo SUS. No mesmo local também irão atuar a Defensoria Pública, Ministério Público, Secretaria de Estado de Saúde, Secretarias Municipais de Saúde de Cuiabá e Várzea Grande e o Sejusc da Saúde Pública. A gente quer que nesse local você tenha uma informação qualificada para o cidadão e ele possa, a partir daí, saber quando é que o procedimento dele estará marcado. E se ele entender que essa informação ela leva a um tempo muito maior, haverá a possibilidade de procurar a Defensoria Pública e o Ministério Público que estarão presentes e possam entrar com um pedido de uma conciliação prévia ou mesmo judicializar o processo. O Brasil está envelhecendo. Dados do IBGE indicam que a população idosa tem crescido rapidamente e, com isso, aumenta também a demanda por ações judiciais voltadas à proteção dessas pessoas. No Amazonas, o número de processos de interdição e curatela disparou. Em 4 anos, o aumento foi de quase 90%. Quem traz os detalhes é a repórter Amanda Bulcão. Essas ações ocorrem quando alguém perde a capacidade de gerir a própria vida ou seus bens, seja por idade avançada, por doença ou deficiência. Nesses casos, o judiciário pode nomear um curador que será responsável por tomar decisões em nome dessa pessoa. A curatela é um instrumento jurídico que visa proteger e assegurar pessoas que não conseguem exercer plenamente os atos da vida civil. O Instituto da Curatela está intimamente ligado à incapacidade civil. E essa incapacidade pode ser temporária ou permanente. O levantamento do tribunal mostra que entre 2021 e 2024, a Justiça Amazonense recebeu mais de 4 mil processos na capital e mais de 2 mil no interior. No mesmo período, quase 7 mil processos foram baixados, ou seja, concluídos. De 2021 até o final do ano passado, o Judiciário Amazonense recebeu mais de 6 mil ações de curatela, o que representa um aumento de quase 90% neste tipo de processo. Esses números já podem ser um reflexo do envelhecimento da população, seguindo as projeções do IBGE. E o aumento do contingente de idosos pode impactar nas demandas do Poder Judiciário. Para quem precisa iniciar esse tipo de ação, o primeiro passo é buscar orientação jurídica, seja por meio da Defensoria Pública, de advogados particulares ou de serviços oferecidos pelo Judiciário. É uma ação muito delicada, que demanda muita celeridade do Poder Judiciário e todos os órgãos e também de bastante atenção e cautela nesse tipo de ação, uma vez que é muito comum que o curatelando
por estar em um estado de saúde debilitado, ele não consiga exprimir a sua vontade, verbalmente ou por escrito. Então, no momento da audiência, que eu vou colher o depoimento pessoal, por vezes o curatelado está acamado, se fazendo uso de sonda, em estado vegetativo, em total inconsciência. Foi o que aconteceu em São Gabriel da Cachoeira, na região da fronteira, quando o juiz da comarca e a defensora pública visitaram o local onde vivia uma indígena com 102 anos, para verificar de perto a situação da pessoa no processo da ação de curatela. TRF da 2ª Região determina que o juiz Marcelo Bretas retire das redes sociais as postagens relativas ao curso dele de coach. E uma operação fecha garimpo que soterrou trabalhadores no Pará. Voltamos em instantes. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinou que o juiz Marcelo Bretas retire das redes sociais as postagens relativas ao curso dele de coach, prática vedada por resoluções do CNJ e pelo Código de Ética da Magistratura. Bretas é titular da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e foi responsável pelos processos na Lava Jato. O juiz está afastado do exercício da magistratura desde fevereiro de 2023 por determinação do CNJ. Os magistrados deram 48 horas para que Bretas retire do ar as postagens de divulgação do curso O Quarto Poder e 5 dias para que seja suspensa qualquer atividade direta ou indireta da empresa DZ Bretas, nome fantasia de Bretas Expertise Corporativa. O empreendimento comercializa o curso em sociedade com uma plataforma digital. Por fim, o colegiado deu 15 dias para que seja interrompido o acesso à capacitação em qualquer endereço eletrônico, inclusive no site marcelobretas.com.br. Os desembargadores ainda vão decidir se abrem ou não um processo administrativo disciplinar contra Bretas. A maioria já votou a favor, mas a sessão foi suspensa por um pedido de vista do desembargador Marcelo Granado. Uma operação cumpriu 13 mandados de prisão preventiva contra a organização criminosa de jogos de azar e lavagem de dinheiro em Uberlândia, Minas Gerais. O Ministério Público de Minas Gerais deflagrou hoje a Operação Águia, que teve como alvo um policial militar da reserva e 2 policiais penais, além de empresários suspeitos de atuação em rede de exploração de jogos de azar. O trabalho foi em conjunto com as polícias Civil, Militar e Penal de Minas Gerais e com a GAECO do Paraná. Foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão preventiva. Houve ainda 2 afastamentos cautelares de integrantes das Forças de Segurança Mineira e 2 prisões em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Segundo as investigações, a organização criminosa agia em Uberlândia com a exploração de jogo do bicho e caça-níqueis, corrupção policial e lavagem de dinheiro. Uma das empresas envolvidas tem sede em Maringá, no oeste paranaense, onde ocorreram 6 dos mandados de busca e apreensão. Família que precisou fretar um voo para não perder a festa da virada de ano será indenizada pela companhia aérea Azul por determinação da Justiça. A empresa vendeu mais bilhetes do que a capacidade real do avião. Quem explica a situação é a repórter Manuela Borges. Para a Justiça do Paraná, a companhia aérea Azul descumpriu a obrigação contratual firmada no momento da venda dos bilhetes. O chamado overbooking acontece quando uma empresa aérea vende mais passagens do que a aeronave comporta. Na decisão, a juíza ressaltou que a responsabilidade do overbooking é exclusiva da empresa e não pode ser transferida para terceiros e muito menos para o consumidor que pagou pelo serviço. A família que planejou a viagem de Réveillon com antecedência e não pôde embarcar no voo e nem ser realocada em outra aeronave porque todas estavam lotadas, tomou uma atitude ousada para não perder a comemoração. Fretou um avião para fazer o trajeto de Londrina, no Paraná, para Ipatinga, Minas Gerais. E pagou R$50 mil pelo transporte. Na ação, a família argumentou que não optou pelo aluguel de um carro porque a viagem demoraria 17 horas e eles não chegariam a tempo.
Na decisão, a juíza destacou que o frete aéreo só foi contratado porque houve falha na prestação do serviço. Nota-se que os autores adquiriram um serviço de táxi aéreo da empresa Aerosul, pagando um importe de R$50 mil, os quais devem ser restituídos pelo réu, pois acaso não tivesse promovido o overbooking, nenhum voo particular precisaria ser contratado. Além do frete aéreo, a empresa Azul também terá que devolver o que foi gasto com as passagens não utilizadas e pagar danos morais à família. O casal, a criança e a babá vão receber cada um R$5 mil. No processo, eles conseguiram provar que houve falta de assistência e descaso da empresa aérea. Operação Fecha Garimpo que soterrou trabalhadores no Pará. 3 militares da FAB são presos suspeitos de usar voos oficiais para tráfico de drogas. Justiça condena a influenciadora digital por responsabilidade civil em anúncio. E o MPF pede à ANAC regulamentação do uso de documento médico para passageiros com deficiência. Confira os destaques. O Ministério Público Federal expediu uma recomendação à Agência Nacional de Aviação Civil para que regulamente o uso do cartão médico de passageiro frequente, o chamado FREMEC, usado por passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida para garantia de assistência especial em viagens aéreas. O MPF pediu que a ANAC estabeleça critérios padronizados, válidos para todas as companhias aéreas, para emissão, renovação e aceitação do documento em todo o território nacional, de acordo com os direitos das pessoas com deficiência e com as normas vigentes, sem exigências adicionais. A ANAC também deve estabelecer penalidades, garantir a fiscalização e aplicar sanções em caso de condutas discriminatórias ou que comprometam o direito de acessibilidade. A Justiça do Paraná condenou a influenciadora digital Virgínia Fonseca por fazer publicidade de um óculos de sol com o próprio nome. O produto comprado, no entanto, nunca foi entregue a uma consumidora de Maringá, no norte do estado. Os magistrados entenderam que, como os produtos estavam relacionados ao nome da influenciadora, ela tinha responsabilidade civil sobre a venda. Virgínia Fonseca entrou com recurso, mas a condenação foi mantida. Além dela, a empresa de hospedagem do site e um comércio de acessórios também foram condenados. A Polícia Civil prendeu em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, 3 militares por envolvimento no esquema de tráfico de drogas em voos da Força Aérea Brasileira e lavagem de dinheiro. Outras 2 pessoas também foram detidas, incluindo um homem apontado como responsável por financiar as drogas. De acordo com a polícia, os militares eram os responsáveis por facilitar o envio das drogas nos voos da Força Aérea e também levar os entorpecentes para Manaus. As prisões contaram com o apoio da FAB e do Comando da Força Aérea de São Gabriel da Cachoeira. E Polícia Federal, com apoio do ICMBio, IBAMA e Força Nacional, destruiu o maquinário e cumpriu mandados de busca e apreensão em pontos de extração ilegal de cobre em Canaã dos Carajás, no Pará. No mês passado, 3 garimpeiros ficaram presos em um poço aberto ilegalmente na mesma região. Os poços chegam a alcançar 50 metros de profundidade e 100 metros de comprimento total, trazendo risco à vida dos trabalhadores e, em muitos casos, trabalho análogo à escravidão. Também foram expedidos mandados de prisão contra pessoas suspeitas de financiar a extração ilegal de cobre e penhora de R$6 milhões de 3 investigados para reparar danos ambientais e econômicos. O Ministério Público Federal entrou com uma ação contra a Igreja Universal do Reino de Deus por dano ao sistema de justiça, ao acesso à justiça e à liberdade de expressão e de imprensa, promovidos por meio de assédio judicial contra o jornalista João Paulo Cuenca. De acordo com o MP, a Igreja Universal entrou com mais de 100 ações praticamente idênticas contra o jornalista em 19 unidades da federação, como reação a um tweet publicado por ele em junho de 2020. Na ação, o Ministério Público pede que a Igreja Universal pague a indenização de R$5 milhões por danos morais coletivos por assédio judicial. Também pede que o valor seja destinado ao financiamento de projetos de enfrentamento da violência contra jornalistas. Uma decisão da Justiça de São Paulo determinou que bancos anulem contratos de empréstimo e devolvam valores a um consumidor vítima de um golpe conhecido como falsa portabilidade de empréstimos consignados. Mais informações com Simone Moura. O cliente alegou que empresas de consultoria financeira usaram os dados dele para contratar empréstimos em outros bancos, prometendo portabilidade de dívidas antigas. O homem repassou cerca de R$60 mil aos golpistas.
Os bancos argumentaram que as operações foram validadas por biometria facial, mas o juiz de Pariquera-Açu, em São Paulo, destacou que a legislação exige a assinatura do beneficiário para contratar empréstimos consignados e a biometria sozinha não é suficiente. O magistrado apontou falhas na segurança dos bancos que permitiram a fraude ao liberar créditos sem verificações adequadas. Com base na legislação e na responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes, o juiz ordenou a restituição dos valores repassados aos golpistas e o pagamento de R$5 mil ao consumidor por danos morais. A decisão reforça a obrigação dos bancos de garantir a segurança de seus sistemas para proteger os clientes. A Justiça de São Paulo condenou uma influencer por publicação ofensiva, mesmo sem ela ter mencionado o nome da pessoa ofendida. Anderson Arcoverde tem as informações. O caso envolveu uma influenciadora digital que produz conteúdos sobre moda. Ela foi processada por uma cliente e perdeu a ação. Depois disso, passou a fazer ataques contra o advogado dessa cliente nas plataformas digitais, sem citar o nome dele. Segundo o processo, a mulher insinuou que o advogado cometia infrações éticas e até mesmo crimes. Ele então recorreu à justiça. Na defesa, a influenciadora argumentou que não houve menção direta ao nome do advogado em suas publicações e que o profissional está sujeito a críticas porque se diz renomado e com notório conhecimento na moda. No entanto, o juiz observou que uma testemunha da própria influenciadora disse que sabia a quem as ofensas se referiam porque tinha conhecimento do assunto. Segundo o magistrado, qualquer um dos 60 mil seguidores da influenciadora poderia descobrir de quem se tratava fazendo uma simples busca na internet. A mulher foi condenada a pagar R$30 mil de indenização por danos morais. Em Alagoas, o Ministério Público Federal enviou uma recomendação para a Prefeitura de Arapiraca, solicitando a manutenção dos programas de acolhimento à população em situação de rua. Márcio Fontinelli traz os detalhes. Em um trabalho conjunto com a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal encaminhou à Prefeitura de Arapiraca, em Alagoas, uma recomendação para que não seja suspenso o programa de acolhimento de pessoas em situação de rua. O documento partiu das denúncias de que o governo municipal pretende fechar, sem aviso prévio, o único albergue disponível na região. A Prefeitura de Arapiraca tem um prazo de 3 dias para se posicionar em relação ao pedido do MPF e da DPU. Se nada for feito, uma ação judicial pode ser aberta por omissão do poder público. Veja a seguir, propaganda partidária começa neste sábado em todo o país. O presidente do Supremo é homenageado com a maior honraria do Tribunal de Justiça de São Paulo. A gente mostra já já. Começa nesse sábado a propaganda partidária em todo o país. Quem vai abrir o calendário de programas em 2025 é o Partido Rede Sustentabilidade. A propaganda vai ter duração de 1 minuto e será exibida em rede nacional de rádio e televisão. Para o primeiro semestre, a Rede Sustentabilidade tem direito de exibir 5 minutos de propaganda partidária. O objetivo é divulgar atividades do partido e o posicionamento sobre questões políticas e sociais. No mínimo 30% do tempo de cada partido deve ser para incentivar a participação feminina na política. Vamos conhecer agora o Museu do Hospital Colônia de Barbacena. O presidente do TRF6 visitou o espaço que se tornou um símbolo de práticas desumanas no tratamento de pacientes psiquiátricos no Brasil. Acompanhe na reportagem de Vera Carpes. O Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, inaugurado em 1903, chegou a abrigar mais de 5 mil pessoas na década de 60, em condições de extrema superlotação. Ao longo de 80 anos, estima-se que cerca de 60 mil internos morreram, vítimas de fome, frio, tortura e negligência, tornando-se um dos episódios mais trágicos da saúde mental no Brasil.
A partir da década de 70, os jornais começam a denunciar as agressões contra os direitos humanos que aconteciam aqui no Hospital Colônia de Barbacena. Quais foram as denúncias mais graves, professor? Olha, a história do Hospital Colônia de Barbacena é muito longa, são 100 anos. E nesses 100 anos, os descaminhos da psiquiatria, principalmente da assistência pública à psiquiatria, vão ficando cada vez piores à medida que o hospital vai ficando inchado. E todas as mazelas possíveis dessa situação ocorriam, infelizmente. Como exemplo, professor? Faltava alimentação, faltava medicação, faltava cuidados básicos e, incrivelmente, faltava até camas para os pacientes ficarem. Em alguns momentos, o hospital usava capins nos galpões, nos pavilhões, para que os pacientes pudessem dormir. Algo impensado numa cidade como Barbacena, que tem temperaturas muito baixas, e isso fazia com que muitos adoeciam gravemente e o nível de mortes, de óbitos dentro do hospital era incalculável. Em 1961, o jornalista Luiz Alfredo chocou o país com a reportagem A Sucursal do Inferno, publicada na revista O Cruzeiro. O texto revelou as condições desumanas vividas no Hospital Colônia de Barbacena. Anos depois, em 1979, o cineasta Elvésio Raton reforçou as denúncias com o documentário Em Nome da Razão, expondo ainda mais os horrores vividos pelos internos. Aqui dentro a loucura, lá fora a razão. Escondidos entre os muros, longe dos olhares, os chamados loucos são degradados física e moralmente. Parece-me que aqui era um depósito de loucos de todos os gêneros. Para cá vinham pessoas de diversos graus, até pessoas que tinham pequenos problemas de conduta e não de razão, e vinham para cá. Eram jogados, entulhados aqui, uma cena estarrecedora. As denúncias e a crescente pressão pública levaram à desativação do hospital na década de 1980. Em 16 de agosto de 1996, foi inaugurado o Museu da Loucura, nas instalações do antigo hospital, com o objetivo de preservar a memória das vítimas e promover reflexões sobre a história da saúde mental no país. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, foi homenageado na abertura do ano judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo. Repórter Pablo Lemos. A cerimônia de abertura foi marcada pelo hino nacional brasileiro, executado pela Banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A solenidade foi conduzida pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia. Com grande alegria, o Tribunal de Justiça de São Paulo promove a abertura do ano judiciário de 2025, solenidade que ganha especial relevo por conta da outorga do colar do mérito judiciário ao ministro Luiz Roberto Barroso. A honraria é concedida pelo TJ de São Paulo a pessoas que se destacam na cultura jurídica e prestam serviços relevantes à justiça. Recebo com humildade a homenagem que me prestam o Tribunal de Justiça de São Paulo. O sucesso na vida é feito de muito esforço, se possível, algum talento e um pouco de sorte ajuda também. E eu tive a sorte de chegar à presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, tendo como presidente do maior tribunal do país a figura diferenciada em todos os sentidos do presidente Fernando. Tornamo-nos parceiros e, na sequência, amigos queridos. Os ministros da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e André Mendonça, também prestigiaram a homenagem. O presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, aproveitou para destacar as parcerias da Suprema Corte com o maior tribunal regional do país. Entre elas, a implementação da resolução de paridade de gênero em todos os tribunais. O TJ de São Paulo foi pioneiro. Barroso também ressaltou outros projetos.
Juntos também conseguimos implementar a resolução do Conselho Nacional de Justiça sobre execuções fiscais com exigência de prévio protesto da certidão de dívida ativa e a extinção do que estava parado sem perspectiva de resultado. Além de diminuirmos a judicialização, conseguimos extinguir quase 5 milhões de execuções fiscais em menos de um ano, também aqui graças ao empenho do presidente Fernando Torres Garcia. A atuação do TJ de São Paulo em 2024 também foi destaque na solenidade. Foram julgados mais de 7 milhões de processos de primeiro e segundo graus. Além disso, a Corte vai passar por uma nova era digital em 2025, com a migração para o sistema judicial EPROC, que permite a tramitação de processos pela internet. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda.